Amém. Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, que nos diz assim. Deixa eu ver se os irmãos acharam. Fácil, né, de achar. Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. É o texto que nós lemos lá em Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Amados, talvez uma das imagens de Natal mais icônicas seja esta, a da visita dos magos ao Rei Jesus. Mas vamos detalhar um pouco, amados, esse texto que nós lemos, a fim de que encontremos nele, garimpemos nele, ensinamento para as nossas vidas. Diz aqui o texto, amados, que uns magos vieram do Oriente. Não diz se eram 2, não diz se eram 3, se eram 4 ou se eram 12. Certamente não era um, mas uns magos, que partiram do Oriente e empreenderam uma longa viagem para conhecer, para adorar aquele que é o Senhor sobre o universo, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Possivelmente, esses magos vieram da Pérsia, atual Irã, ou da Babilônia, atual Iraque. Porque havia nesses lugares um grande conhecimento astronômico, e também eles tinham lá suas religiões, principalmente os zoroastristas. É difícil falar, né? Que vem de Zoroastro.
né? Então, esse pessoal tinha lá suas mandingas, tinha lá suas feitiçarias, tinha lá suas religiões, e eram muito versáteis nessa questão astronômica. E como que eles souberam que Jesus haveria de nascer? Eles, com seus aparelhos, consultaram os céus, e algo diferente, algo inusitado estava no céu. Era um corpo celeste que brilhava intensamente como um sinal apontando para um fato extraordinário que haveria de acontecer. Pastor, era uma estrela? Não se sabe. Era um cometa? Também não se sabe. Seria uma conjunção entre Júpiter e Saturno que dava aquele brilho muito intenso? Também não se sabe. Ou era Vênus, conhecida como a estrela da manhã? Sabe aquela primeira estrela que nasce, né? E de manhãzinha ainda está lá? É Vênus. É um planeta, né? Conhecido como estrela da manhã. Amados, há muita discussão sobre o que era aquela estrela. Não sabemos ao certo, mas algo anormal aconteceu no cosmos. E eles vieram a saber pelas suas ciências. Então, aqueles magos, ou sábios, como está em algumas traduções, ou astrônomos, depois de uma jornada cheia de dificuldades, finalmente eles encontraram o Rei Jesus. Depois de empreender uma grande e cansativa e perigosa jornada. Aqui nós já temos, amados, um ensinamento para nós. Toda jornada em direção a Jesus é uma jornada de fé. Para encontrar Jesus, é preciso empreender uma caminhada. É preciso ter fé, perseveranças. Existem pessoas que, como os magos, estão fora do povo de Deus, mas buscam a verdade. Olha que interessante, eram povos pagãos, não eram judeus esses magos, eram pagãos, dentro do ponto de vista bíblico. Mas eles tinham sede da verdade, desejaram conhecer o Rei do universo, Jesus. Então existem pessoas que estão fora do povo de Deus, mas estão buscando a verdade. E existem pessoas que pertencem ao povo de Deus, ou pensa pertencer, mas não buscam a verdade. É triste isso, irmãos. Muita gente neste mundo chamado evangélico, que pensa que pertence ao povo de Deus, mas estão interessados em outro tipo de coisa, que não é bem conhecer a Jesus. Então nós podemos dizer, amados, que os magos eram pagãos que procuraram o Messias que havia de vir. E Herodes, e os sacerdotes, e os doutores da lei, que tinham as Escrituras, e puderam saber pelas Escrituras, onde é que o Messias ia nascer. Esses aí,
que até informaram os magos: olha, ele vai nascer em Belém. Abriram lá em Miqueias, capítulo 5, e disseram: ele vai nascer em Belém. Amados, mas eles não saíram do lugar. Não saíram de Jerusalém para ver o rei dos judeus que havia nascido. Vocês sabem qual a distância de Belém para Jerusalém? 10 quilômetros. 10 quilômetros. Se você for a pé, em 2 horas você chega lá. Eu estive em Belém, estive em Jerusalém. Hoje Belém está sob o domínio palestino. Tem lá algumas dificuldades para a gente entrar em Belém, mas não é proibido não. E tem lá a igreja da Natividade, onde pressupõe-se que Jesus nasceu ali. Irmãos, Belém está a 10 quilômetros de Jerusalém. E aqueles doutores da lei, que sabiam onde Jesus haveria de nascer, não foram lá. E aqueles magos, que andaram, como nós não sabemos exatamente de onde vieram, que andaram de 1.500 a 2.000 quilômetros. Uma viagem enorme. Uma viagem perigosíssima pelos salteadores que havia pelo caminho. Estudiosos dizem que se eles vieram em caravana, levaram de 1 a 2 anos para chegar. Você sabe que é andar 2.000 quilômetros em caravanas? Se fosse a pé, seriam muitos anos também para chegar lá. Mas eles empreenderam esta viagem. Vocês já repararam, amados, que existem pessoas que, para conhecer o Salvador, não chegam a passar por grandes provas. E às vezes basta falarmos muito pouco de Jesus para essas pessoas encontrarem a Deus. Existem pessoas que basta falar-lhes de Cristo, convidá-los para visitar a igreja, e logo já se dobram como verdadeiros adoradores diante do Eterno. Eu fico maravilhado com isto. Aqui na igreja nós tivemos e temos algumas pessoas que foi assim. Receberam o convite, assistiram o culto. Teve uma pessoa, uma família, que assistia o estudo bíblico de quarta-feira, entrou aqui e nunca mais saiu, e conheceu a Cristo. Outras pessoas, contudo, por conta da história pessoal que tem, precisam empreender uma longa viagem. São pessoas que precisam desafiar as suas verdades pessoais. São pessoas que precisam sair da sua caixinha para abrir-se a Jesus. São pessoas que precisam questionar suas convicções pessoais. São pessoas que precisam desagradar a família e amigos para reconhecer e adorar aquele que veio para ser rei sobre suas vidas. Também conheço pessoas assim. Pessoas que deram alguns passos e conheceram Jesus. Mas pessoas que tiveram lutas intensas, enormes, para conhecer Jesus. Poderia citar no mundo aí público, aquele médico Augusto Cury, que ele se dizia o maior ateu que já pisou na terra. Hoje ele é um cristão. Poderia dizer também C.S. Lewis, aquele escritor inglês, professor inglês. Ele dizia, depois que ele se converteu, que era o convertido mais meia boca assim, que havia, mas depois ele veio se tornar, amados, talvez o maior apologeta
cristão do século XX. Os livros dele, comprem. C.S. Lewis. Recentemente, aliás, essa semana, eu li, fiquei feliz em saber, aquele ator inglês Anthony Hopkins. Sabem quem é Anthony Hopkins? Depois, ele está já na velhice, né, vamos dizer assim, muito idoso ele. Ele sempre foi ateu, mas por conta da bebida, ele veio a entrar no grupo de alcoólatras anônimos, e ali alguém apresentou Jesus para ele, vamos dizer assim, né? E ele se converteu. Aí aos 80 e poucos anos. Ou seja, foi uma viagem de 80 e poucos anos na sua vida para conhecer Jesus. Amados, diz aqui o texto, que uma estrela os guiou na noite escura. Quando a gente lê os livros de história, amados, de geografia, a gente percebe, a gente aprende, né? Que as estrelas sempre foram referências importantes para os navegadores e viajantes da antiguidade. Eu sempre gostei de céu, de astronomia, né? E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi localizar o Cruzeiro do Sul. Quem aqui sabe localizar o Cruzeiro do Sul? Então depois do culto a gente vai lá fora que eu mostro, né? Então, né, o Cruzeiro do Sul era fundamental para os viajantes, porque a última estrela da ponta aponta para o sul, a outra aponta para o norte e as outras duas para leste e oeste. Irmãos, hoje não precisa, né? Porque a gente tem o GPS. Né? A gente tem o GPS, mas se o GPS não funcionar, olha lá para a estrela que ela vai apontar. Só que aquela não era uma estrela qualquer, ela apontava um caminho diferente, o caminho até ao Salvador. Irmãos, todos nós, um dia nós enfrentamos a noite ou as noites escuras da nossa vida. Todos nós. Eu enfrentei, antes de conhecer a Cristo. E é justamente nas noites escuras da nossa vida que Deus também nos aponta o caminho. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nessas horas de dificuldades, de escuridão, nós olhamos para dentro de nós para encontrar respostas. Só que ali dentro de nós, amados, reina tão somente o medo, o desencanto, a escuridão. E muitos se perdem ao procurar soluções na alma adoecida. Irmãos, que tipo de resposta pode dar uma alma que está doente? Que tipo de resposta pode dar uma alma que não enxerga? Às vezes eu fico pasmo de ver que as pessoas decidem, tomam soluções, decisões na sua vida, caminhos para cá ou para lá, sem enxergar nada. Com os olhos vendados, com os olhos com escamas. Irmão, irmã, diante da dúvida, diante da dor, diante da noite escura da alma, e essa é uma frase que nós encontramos muito em cristãos lá da Idade Média, que enfrentaram lutas muito grandes, e eles chamavam aquelas lutas de noite escura da alma. Na noite escura da alma, não olhe para você, não olhe para a sua miséria, não olhe para a sua confusão,
quebre o seu orgulho e submeta-se àquele que tem todas as respostas e que pode lhe apontar o caminho. É isso que os magos nos ensinam também, amados. As respostas que precisamos e a direção do caminho a seguir vem do alto, vem de Deus. Então, quando você estiver em dúvida, quando você não conseguir discernir que caminho tomar, não olhe para você, olhe para Jesus, olhe para o alto, espera Deus te apontar o caminho e siga aquilo que Ele te apontar, porque todas as respostas que precisamos estão em Deus. Você é capaz de dizer amém? Amém? Estão em Deus. E qual foi a reação dos magos, amados? Depois dos problemas da viagem, depois da perplexidade diante de Herodes, os magos, no versículo 10 aqui, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles pularam de alegria diante da possibilidade de finalmente encontrarem-se com o menino Jesus. Outro ensinamento que eu recebo aqui desses magos: a alegria e o júbilo de estar diante de Jesus. Irmãos, igreja é um lugar onde a gente aprende, junto uns com os outros, a nos alegrarmos com Jesus, a nos alegrarmos porque Ele está vivo, porque Ele reina, a nos alegrarmos porque a sua presença nos dá prazer. E como falta gente que se alegra hoje diante da pregação da palavra. Como falta gente que se alegra na comunhão da igreja de Cristo. Como falta gente hoje que se alegre no serviço a Deus, em servir ao Senhor. Por isso, amados, aprendamos com os magos que tiveram ali aquele momento de intenso júbilo e alegria por encontrar Jesus. E diz aqui, amados, no versículo 11, que entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Veja só, eles não ficaram admirando a estrela. Olha que estrela linda, olha que brilho intenso, olha que beleza. Porque eles não estavam atrás de experiências espetaculares. Eles queriam Jesus. Hoje em dia, muito crente está atrás de experiências espetaculares. Eu acho que é na virada do ano, lá no Allianz Parque, vai estar cheio de estrelas, para muita gente assistir a R$3.000. E tem gente que está atrás disso, de ver estrelas, se alegram com estrelas, mas eles não. Eles também não ficaram admirando Maria, a mãe do Salvador, porque, amados, quem eles viram foi o menino com Maria. Preste atenção, para eles, Jesus é o que importava. Jesus era o centro. Maria estava lá ao lado, segurando talvez o menino no colo. José estava lá também. Mas o olhar deles era para o menino. E se o olhar deles fosse para Maria, certamente ele ia dizer: olha, o menino é Ele, o centro é Ele, o Deus é Ele.
é Ele. E os magos adoraram a Jesus. E reconheceram ali a presença de um rei. Porque os presentes que eles deram para Jesus eram presentes dados à realeza. O ouro, indicando a realeza de Jesus. O incenso, apontando para a sua divindade. E a mirra, apontando para o sofrimento e a morte que ele haveria de ter. É bom dizer também, amados, que quando os magos chegaram ali, Jesus não era mais um bebê, nem estava na manjedoura, como mostram as gravuras natalinas. Todas as gravuras natalinas, os 3 magos vão na estrebaria. Errado. Foi numa casa que eles foram, porque já passaram meses, ou talvez 1 ano, por causa da viagem que foi muito longa e demorada. Quem foi na manjedoura foram os pastores, narrados no livro de Lucas. Os pastores que estavam nas campinas e viram o coral de anjo, e foi anunciado que nascera Jesus. E eles foram até a estrebaria. Mas os magos não. Eles foram para a casa onde estava Jesus. Viu como é bom vir na igreja? A gente aprende coisas novas, né? É isso, amados. E finalmente, amados, diz lá no verso 12, que eles, advertidos em sonho, eles não voltaram à presença de Herodes. Herodes fez uma pegadinha para eles. Olha, vocês vêm aqui, conta, me dá o endereço, o CEP e tudo, que eu vou lá também para adorá-lo. Mentira. Mentira. E os magos regressaram por outro caminho à sua terra. Então, eles foram embora, mas trilhando um caminho diferente. Eis aqui um último grande ensinamento desse texto. Amados, quem um dia teve uma experiência com Cristo, nunca mais será o mesmo. Quem um dia conheceu a Cristo, não voltará a percorrer os mesmos caminhos, porque teve a sua existência transformada. Então quem viu Jesus, já não volta. Porque se continua andando nos mesmos caminhos, é porque não viu Jesus coisa nenhuma. Quem tem uma experiência com Cristo, muda de caminho, muda de vida. Hoje vivemos um tempo de conversões, ou de conversão, em que nada é preciso mudar. É preciso abandonar. E vem com umas conversinhas, não, Jesus se respeita do jeito que você é, fica assim do jeito que você é. Não! Quem conhece a Cristo, Ele recebe sim, do jeito que nós somos. Mas Ele vai tratar a cada um de nós. Ele vai mudar, como mudou o meu ser. E tem mudado, ainda precisa muito. Mas Ele faz isto, amados. E hoje em dia, fulano se converteu, o artista tal se converteu, tal. Você não vê mudança nenhuma. Quem conhece a Cristo, nunca mais será o mesmo. Porque ele haverá de ser mudado. E eu termino, amados, essa palavra, que neste Natal, siga a estrela até uma igreja mais próxima,
que pregue o verdadeiro evangelho. E encontre ali o Senhor Jesus. E tenha um Natal abençoado. Lá fora, lá no alto dessa igreja é bem alta. Se olhar não tem nada. Mas tem sim. Tem uma estrela apontando para cá. Vem aqui, quem estiver nos assistindo. Venha cá. Porque neste lugar nós queremos apontar Jesus, falar de Jesus, trazer Jesus para ser adorado. E pode ter certeza que Ele é adorado neste lugar. Que Deus te abençoe e que tenha um Natal com Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.